a gente reformulou, né? Tirou todos aqueles styles que tinha na nossa aplicação e jogou aqui para o nosso tail de CSS. Então agora você pode parar de usar o style sheet por padrão, pode parar de usar o style de company e começar a usar o tail de CSS. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre tail de CSS e como você pode usar a mesma forma de classes e estilos lá na web com Tailwind aqui para dentro do nosso projeto de React Native. Então, se você já gostou do assunto, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações também. Então, sem mais delongas, bora lá. E eu simplesmente criei um projeto bem simples, usando a ideia de componente, separando por cada pasta, obviamente. E aqui eu tenho um form. Só que antes do form eu também tenho uma outra pastinha aqui, que é de login. E inclusive é ela que está sendo chamada no nosso arquivo inicial. Dentro dela a gente vai ter um componente form. E a partir daqui é que a gente vai criar os nossos estilos usando o Tailwind CSS. E antes de mais nada, antes de a gente realmente de fato ir para o assunto principal do vídeo, eu queria dizer aqui que a gente vai usar uma camada, uma ferramenta a mais aqui, para a gente realmente conseguir usar o Tailwind. Por quê? Porque o Tailwind ele não é simplesmente interpretado muito bem dentro do aplicativo, né? Dentro do celular. Então é preciso que haja mais uma camada ali que vá conversar com o nosso Tailwind e com o nosso lado script também. E por isso que a gente usa o Native Wind, porque o Native Wind ele vai exatamente nos dar essa possibilidade de usar o Tailwind nos nossos projetos de React Native. Ele tem suporte para o Expo. A gente pode vir aqui no Expo e começar a instalar essas bibliotecas. Eu já fiz a instalação, tá bom? Tá. E também já importei aqui o nosso Babel. Então, siga passo a passo. Instale inicialmente, né, o Native Wind aí na sua máquina. Pode parar o seu projeto. É sempre bom que você pare o seu projeto. E calma aí. E importe, tá bom? Instala esse Native Wind e depois você instala o Tailwind CSS como dependência de desenvolvimento, ok? E depois que você instalar ele, você vai acrescentar no seu Babel aqui o Native Wind. Por quê? Porque como eu disse, o Native Wind ali vai servir como uma camada a mais. Só que para isso também ele precisa passar pelo arquivo de compilação. E o arquivo de compilação, nesse caso aqui, é o Babel. Então a gente precisa colocar ele como um plugin aqui. Depois disso, vamos também rodar esse comando para que seja gerado o nosso arquivo de configurações do Tailwind. Então, eu vou adicionar aqui em mais e eu vou gerar esse arquivo do Tailwind. Após gerar o arquivo, eu vou vir aqui nesse content e vou passar aqui o caminho de onde os meus arquivos vão ser lidos ali pelo Tailwind. Ou seja, o Tailwind ele não é lido em todos os arquivos. Tá? É preciso que você fale para ele, ó, nesses arquivos eu quero que você funcione, nos outros não precisa. Então a gente tem que passar esse caminho para ele. Tá? E um bom exemplo, que é o que eu vou usar aqui, ele traz o content com app e todo esse diretório aqui. Eu vou copiar, porque ele vai ser muito útil para mim aqui. E eu vou apagar esse custom diretório e eu vou colocar aqui src. Ok, como é no form que eu vou estilizar, então aqui eu vou começar a usar o Tailwind. Só que tem mais uma coisa aqui, inclusive a própria documentação me ensina a fazer dessa forma. Só que você também pode escolher não fazer dessa forma e vai funcionar perfeitamente. A diferença é que se você usar o TypeScript, você vai
ter alguns erros ali. Por quê? Como a gente vai estar usando o Tailwind ele trabalha com classes. No nosso caso do React, né, usando os frameworks do React, a gente já tem um prefixo class. Então a gente não pode reutilizar o class, porque classes no JavaScript são criações de classes, né? E não para estilos, beleza? Então a gente teria que usar o class name, o famoso class name. Só que olha só, você está vendo que essa propriedade não existe? Pois é, se você tivesse com JavaScript padrão aqui, ele obviamente ele nem estaria avisando isso, ele nem estaria dando esse erro, porque de fato não é um erro, é apenas um aviso, beleza? Mas para a gente tirar esse erro, a gente vai ter que usar variáveis aqui e criar componentes através de variáveis. Eu vou importar aqui o native wind e eu vou chamar o style. E aí a primeira constante que eu vou criar é a minha view style, porque é com ela que eu vou estilizar. Vou chamar o style, vou passar o componente na qual eu quero estilizar, né, que é a view, e vou chamar a view style aqui, beleza? E agora, galera, quando eu escrever class name, olha só, ele já entendeu que possui um class name, tá? E aí tem mais uma coisinha aqui. Você está vendo que está aparecendo um monte de opções que eu posso usar aqui com o Tailwind? Pois é, isso aqui é uma biblioteca, uma extensão na verdade que eu precisei instalar aqui no meu VS Code. Você também pode instalar aí, que é o Tailwind, tá? E se você quiser usar ele depois para a web, o bom é que você também instale o Post CSS, que é, cadê? Esse carinha aqui, ó. O Post CSS IntelliSense, quer dizer. Ok, após isso, agora nós vamos reescrever todo esse style aqui para dentro do Tailwind. Ah, Caio, mas aí como é que eu vou saber quais são os nomes para que eu saiba que, por exemplo, eu estou escrevendo um rate de 100%. Eu estou escrevendo um justify content aqui. Então, na documentação do Tailwind, ele já traz toda a estrutura de classes que já tem no Tailwind. Por exemplo, o Flex, né? Se no caso a gente fosse usar o Flex 1, era só vir aqui no Flex e passar o nome Flex 1. Então você ia ter que vir aqui e escrever Flex 1, beleza? E ele ia entender o Flex 1, 0%, que é exatamente isso aqui, tá? E aí você poderia passar um Flex None, sei lá, um background, né? Que é a cor de fundo. Você, por exemplo, vem aqui em background e você escolhe a cor que você quer, né? Um gray. E aí, todas as cores, ou melhor, quase todas as cores, né, já possuem diferença de luz, de brilho. Então você pode ver aqui que o gray, por exemplo, ele começa do 50 e vai até o 900, tá? Que é a cor mais escura do cinza, beleza? Então você também tem como controlar a diferença de luminosidade e de brilho, tá bom? Como no caso aqui eu vou querer usar o rate, então eu vou passar o H, né? Porque o H é o rate, né? De forma abreviada no Tailwind. E aí eu posso passar ou 100% aqui dentro dos colchetes, caso eu queira personalizar, ou eu posso escrever HFull. O HFull é o rate 100%. No Align Items Center, no caso, seria Item Center. E o Justify Content Center seria o Justify Center. Ok? Logicamente, com o tempo, você vai memorizando cada nome específico do Tailwind. Tá?
E aí você não precisa ir lá na documentação para ver qual é o nome específico, tá? Então é sempre bom praticar, que aí quanto mais você pratica, você vai memorizando. Agora eu vou criar aqui pro text. Vou chamar o text aqui também. Vou substituir aqui também. E já vou fazer até pro text input. Vou chamar o text input aqui também. E pro botão, o touchable opacity. Vou chamar o text input aqui. Text input aqui. O botão também. O botão aqui também. Aqui vai ser o text style. View style. E text style. Text style. Ok, eu já mudei todos os meus componentes por componentes estilizados. E agora eu vou vir aqui e vou usar a ideia de classe. Vou dar um Ctrl B aqui. Vou aumentar. E nós vamos só replicar esses styles por class name, ok? E aí, aqui, nesse caso, quando eu quero uma fonte que eu não encontro no Tailwind, ou qualquer outra propriedade que eu não encontro naquele específico size, ou naquela específica altura e largura, então eu posso passar esse colchetes aqui, e dentro do colchete eu posso colocar a cor que eu quero, o tamanho exato que eu quero. Nesse caso aqui, 23 não tem no Tailwind. Então, eu coloco esse colchete e dentro do colchete eu boto 23 pixels, que ele vai entender que é o tamanho do texto. Lembrando também, e a gente vai ver isso mais para baixo, que o Tailwind ele trabalha com multiplicações de 4, né? Então, os números que forem múltiplos de 4, por exemplo, vai ter suporte dentro do Tailwind, já vai estar tudo pronto. É só a gente pegar um número e multiplicar por 4 para saber o pixel certinho, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouco, ó. Class name, text, e aí vou passar 13 pixels, porque 13 também não tem. Text, e aí vou passar essa cor hexadecimal. Dentro do colchete também eu posso fazer isso. Ou eu posso escolher um que já tenha, né? Então, por exemplo, esse grade 400 também, eu poderia usar, mas eu vou passar um próprio meu, ok? Vou chamar a class name de novo, feed 900, e para background eu passo bg, colchetes e passo dd, quer dizer. Depois, margem top. Nesse caso aqui, o margem top é de 30. Mas 30 não é múltiplo de 4. No caso, seria 32, né? Então, o que eu faço para eu colocar 30 pixels? Eu coloco 30 pixels dentro do colchete. Ok? O padding left. 10 também não é múltiplo de 4. Então, obviamente, o Tailwind não vai ter. Então, eu tenho que colocar 10 pixels dentro do colchete. O rate 40 já é um múltiplo de 4. Então, nesse caso, eu poderia usar 10, né? Porque 10 vezes o 4 vai dar exatamente a quantidade de pixels que eu quero aqui no rate, né? Tanto que, colocando o meu cursor em cima do 10, ele vai aparecer aqui, ó, do lado, 40 pixels. Border radius. E esse border radius aqui, ele não é chamado de border, ok? Você não procura pela propriedade border, e sim por rounding, tá? Caio, daí talvez seja a sua dúvida depois, né? E se eu sei o nome
do CSS, mas eu não sei qual é a classe que o Tailwind chama. Uma das coisas que você pode fazer é vir aqui, ó, em Quick Search e, sei lá, procurar por fonte size, por exemplo. Escreve fonte size e aí, ó, ele vai te levar até o font size e até as classes que existem do font size, por exemplo. Tá? Então você também pode fazer isso. E aí eu vou apagar o style. Eu vou copiar esse mesmo class name, já que ele é igual, ele é idêntico ao de baixo, e vou replicar para minha senha também. Botão style, o class name. E aí, para o align self, eu chamo quem? Self end. Porque o self end vai ser o align self flex end, tá? Margem right 20 também é múltiplo de 4, que seria no caso 5. Em caso de dúvida, é só colocar o cursor em cima e vocês vão ver, ó, 20. Margem top 2, porque o 8 também é múltiplo de 4. Então, sempre pense nos múltiplos de 4. Style, aqui eu esqueci de colocar o text style. Aqui o mesmo rolê, class name, text. Aí ele quer o text blue. Eu posso procurar por uma cor. Vou colocar de 8 para ficar mais escuro. E o button style, vou fazer a mesma coisa, ó. Class name, bg blue 700, width de 70%, height de 10, height center, justify center, rounded eu vou colocar large, eu vou colocar ele bem largo, tá? Aqui o mesmo rolê, class name, text, white. E para minha view style, o mesmo rolê, chamo class name. E aí, para a direção do flex, eu simplesmente boto flex e chamo a minha direção, row, que é em forma de linha. Item, center, no margem top de 10. No caso 10 não sendo múltiplo de 4, então eu coloco dentro do colchete. E aqui, mesma coisa. Text black e embaixo também. Só que no caso aqui vai ser azul, né? Vou colocar de 800. Salvarei. Ah, Caio, mas mudou? Na verdade mudou. Você pode ver que a minha aplicação quebrou. Se acontecer isso, é só dar um reload aqui, tá bom? Vocês podem dar um reload e ele ainda continua quebrado. Eu vou parar o meu projeto e vou startar ele novamente passando um clear aqui para ele. No seu caso, se você fez a instalação e restartou o seu projeto, esse erro que aconteceu aqui agora não vai acontecer no seu caso, tá? Então, fique tranquilo. Show de bola. Agora que eu restartei o meu projeto, você pode ver que voltou a funcionar normalmente. Se eu tirar esse hfull, por exemplo, você vai ver que a minha aplicação vai jogar ela lá para cima, né? Então, esse hfull, ele é importante exatamente para que a minha aplicação fique bem no centro, né? E eu faço isso utilizando um rate de 100%. Então, galera, a gente reformulou, né? Tirou todos aqueles styles que tinha na nossa aplicação e jogou aqui pro nosso tail de CSS. Então agora você pode parar de usar o style sheet por padrão, pode parar de usar o style de company e começar a usar o tail de CSS. Então é isso aí, espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.